Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Chegando para trazer mais informações. Matheus Gonçalves, no Atlético, teve proposta? Quanto que foi o valor oferecido? Foi por empréstimo? Compra em definitivo? Como que está a situação do atleta hoje no elenco rubro-negro? Lucas Paquetá, mais uma reviravolta no julgamento do Paquetá. Vou trazer para vocês notícias exclusivas do que está rolando agora, neste exato momento, com Lucas Paquetá. Felipe Luiz pode perder 2 jogadores para o jogo contra a LDU nesta quinta-feira, jogo-chave para o Mengão queridão. Então fica até o final do vídeo para vocês não perderem absolutamente nada. Se inscreva no nosso canal, já aproveita para seguir nossas redes sociais, mesmo que você não as utilize, vai lá, faz o seu cadastrinho, siga a gente, vota no Prêmio IBEST de Jornalismo Esportivo, que é fundamental para a gente estar continuando aqui. E fundamental também é vocês fazerem o download do Flash Score. Por 2 motivos bem claros. Primeiro, que o Flash Score está apoiando o nosso canal. E se você fizer o download no link que está aqui na descrição e no comentário fixado, a Flash Score vai ficar mais tempo conosco, me permitindo ficar mais tempo aqui trazendo a verdade, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos, do Clube de Regatas do Flamengo. Então apoie quem apoia o nosso canal, é a nossa sobrevivência. Segundo, porque com o Flash Score você vai ficar sabedor de todos os dados do Mengão queridão e dos adversários do Flamengo. Ah, você gosta da La Liga? Tem dados aqui de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid. Você gosta da Premier League? Tem dados do City, do United, do Liverpool, do Arsenal, de todos os clubes. Gosta da Série A italiana? Tem Milan, Juventus, tem tudo. E tem outras modalidades também, basquete, vôlei, handebol, natação, tênis, tem tudo aqui. Então, faça hoje mesmo o download. Tem outro aí? Baixou outro? Desinstala que não é boa não. Bom mesmo é o Flash Score. Baixe agora mesmo. O link está na descrição e no comentário fixado. Nação, seguinte. Vamos começar aqui a respeito do jogo de quinta-feira contra a LDU, tá? A Liga Deportiva Universitária vem ao Brasil jogar contra o Mengão queridão no Maracanã nesta quinta-feira. E a nação rubro-negra vai comparecer em peso. Já são quase 61 mil ingressos vendidos. 59 e uns quebrados aí na última vez que eu olhei. Mas como a parcial estava crescendo tão rápido, já deve ter passado dos 60 mil ingressos vendidos para esse jogo contra a Liga Deportiva Universitária de Quito. Vocês sabem, o Flamengo não pode se dar o luxo de empatar, quiçá perder. Temos que ganhar e mais, hein? A ideia é ganhar e fazer saldo de gols, porque se todo mundo ficar empatado na última rodada, a gente resolve no saldo de gols. O Flamengo tem feito muitos gols esse ano, seja com a Arrasca, seja com o Pedro, o Flamengo sempre tem feito bastante gols. Então agora que a gente precisa e que a nação vai estar lá apoiando, é que os caras têm que deslanchar de vez e meter sacolada na equipe da LDU de Quito. E aí tem um detalhe também, pessoal, precisamos falar que para esse jogo o Mengão queridão vai ter 2 desfalques. Alan e Eric Pulgar realizaram exames neste domingo e hoje o Flamengo divulgou que ambos estão lesionados na posterior da coxa direita. A parte boa dessa situação é que são lesões leves, ou seja, os atletas devem ficar fora aí de 1 a 2 semanas, mas para 2 semanas, tá? A parte ruim é que eles vão perder o jogo contra a LDU, muito provavelmente perderão também o jogo contra o Botafogo da Paraíba, perderão também o jogo desse final de semana contra o Botafogo, ou seja, são 3 jogos importantes para o Flamengo. LDU, Botafogo e Botafogo. LDU Libertadores, Botafogo Brasileiro, Botafogo da Paraíba, Copa do Brasil. Talvez eles voltem para o jogo consecutivo no Campeonato Brasileiro, que é contra quem? Palmeiras, meus amigos, é isso mesmo. Botafogo e Palmeiras agora na reta do Mengão queridão. E nem precisa de eu falar a importância que é jogar contra o Palmeiras, jogar bem contra o Palmeiras e vencer. O Flamengo vai ter que se desdobrar para poder substituir os 2 atletas. Uma das soluções seria entrar com Everton Araújo jogando ao lado do Nicolás de la Cruz, que não jogou a última partida porque estava suspenso. Mas pode-se improvisar o Léo Ortiz também por ali, para jogar junto com o Nicolás de la Cruz. Pode descer o Gerson e jogar Gerson e Nicolás de la Cruz sem um primeiro volante de ofício, com um do lado do outro. Aí coloca o Luiz Araújo lá em cima. Tô falando sobre isso porque é a maneira como o Felipe Luiz tá lidando com a equipe. Ele traz toda vez o Luiz Araújo para jogar ali no lugar do Arrascaeta. Então,
Se você desce um pouquinho o Gerson, você joga com Gerson, Nicolás de la Cruz, se for o caso. Mais à frente, Arrascaeta e Luiz Araújo. Mais lá em cima, ele pode colocar Michael e Pedro, Michael e Bruno Henrique, Michael e Bruno Henrique. Aí vai da cabeça do nosso treinador, daquilo que é melhor para esse momento, para esse jogo. Como nós estamos precisando muito do resultado e estamos precisando fazer saldo de gols, eu tentaria uma equipe sem um primeiro volante de ofício, ou seja, não improvisaria o Léo Ortiz ali e nem colocaria o Everton Araújo. Jogaria com o Gerson, Nicolás de la Cruz, os dois indo e vindo o tempo todo, mais o Arrascaeta, mais o Gonzalo Plata se tiver condições, se não tiver, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Pedro e Arrascaeta. Pronto, fechou ali na frente, um 4-3-3, para o time bem para frente mesmo e procurar o gol, porque o Flamengo nos 15 primeiros minutos tem até se dado muito bem. Nos 15 primeiros minutos o Flamengo vai e faz o gol. O problema é que depois o Flamengo começa, propositalmente ou não, a administrar o jogo. E no caso da Libertadores não basta só os 3 pontos. Precisamos dos 3 pontos e precisamos também do saldo de gols. Porque dependendo da maneira que a gente empatar, vai ser o saldo de gols que vai definir. E a gente não tem controle sobre os jogos do Deportivo Táchira contra a equipe do Central Córdoba. Não temos como interferir no resultado da LDU contra o Central Córdoba. Então o melhor é se precaver. Vou te dar um detalhe para você se apegar e ficar mais esperançoso com o Flamengo na Libertadores. Em 2019, 3 equipes do grupo do Flamengo se classificaram com 10 pontos. Flamengo, LDU de Quito e Peñarol. As 3 ficaram com 10 pontos e ficaram nessa linha que eu acabei de falar. Flamengo, LDU e Peñarol. Esse ano, se tiver que empatar de novo, e se a gente empatar com 3 e classificar, quem sabe já não é o destino cantando pro Mengão. É Mengo Tengro, meu dengue, eu sou Flamengo. Sou Flamengo. O destino costuma ser flamenguista, né? Quem sabe já não é o destino chamando o Flamengo para ser campeão da Libertadores da América. Nada desse pessimismo de disputar a Sul-Americana, hein? Nada disso. Vamos ganhar, vamos golear. A nação vai fazer festa no Maracanã nessa quinta-feira e a gente vai se classificar às oitavas. Não dá para classificar agora, não. Só classificaremos contra o Deportivo Táchira. Mas vamos classificar, eu tenho certeza disso. E vocês? Nação, com a proximidade da janela de transferências, alguns atletas já começam a se posicionar no mercado. Bom, mais propriamente dito, os seus empresários. Atletas que recebem poucos minutos no Flamengo estão de olho no mercado da bola para poder se realocar em alguns clubes. Casos, por exemplo, de Lohan, de Matheus Gonçalves, Pablo. Mas no caso específico de Matheus Gonçalves, nas últimas horas saiu uma suposta informação de que haveria uma proposta do Atlético Mineiro para contar com o meia rubro-negro. Indo até a diretoria rubro-negra e também junto a alguns conselheiros do Atlético Mineiro, a informação que a gente traz para vocês é que as duas partes negam o interesse no atleta. O Cruzeiro, sim, teve interesse declarado em Matheus Gonçalves, mas o Atlético Mineiro, não. Não há nenhuma proposta na mesa do Flamengo, seja de empréstimo, seja de compra, para tirar Matheus Gonçalves da equipe rubro-negra nesse momento. É claro, não podemos descartar que com a proximidade da janela, que abre em junho, não possam chegar propostas. O fato é que neste momento não há nada, nenhuma proposta no Flamengo pelo Matheus Gonçalves, nem do Atlético Mineiro, nem de ninguém. Quando o Flamengo esteve em Belo Horizonte, aí sim, houve algumas conversas do pessoal do Cruzeiro com relação ao Matheus Gonçalves, para saber qual que era a ideia do Flamengo, se o Flamengo toparia uma negociação, e o Flamengo deixou em aberto para definição mais próximo da janela de transferência. Mas nesse momento, a informação que eu tenho é que não há absolutamente nenhuma conversa entre Atlético Mineiro e Flamengo, ou entre Atlético Mineiro e empresários dos jogadores. Você acha que Matheus Gonçalves serviria para o Flamengo? Ele deveria ficar? Ou o Flamengo deveria emprestá-lo para ele pegar a minutagem e depois, quem sabe, retornar ao Flamengo ou vendê-lo de vez? Coloca aqui nos comentários que o assunto agora é Lucas Paquetá. Nação, outro dia eu trouxe para vocês a informação do Lucas Paquetá bem próximo do Manchester City, né? Pep Guardiola quer muito o Wesley, quer muito
o Lucas Paquetá quer formar uma equipe jovem, valente, com fome de títulos para o ano que vem. Só que tem um detalhe. Eu tenho dito para vocês que, ao contrário do lance do Bruno Henrique, não há materialidade na situação do Lucas Paquetá, e sim indícios. Indícios não é materialidade. Materialidade é aquilo que você pega, que você vê. No caso do Bruno Henrique, por exemplo, há várias conversas do Bruno com o irmão, com a mãe, com o pai, com o tio, com o periquito, com o papagaio e com o cachorro. Isso é materialidade. No caso do Paquetá, há suposições, indícios. Não há nada no celular do Paquetá, da esposa do Paquetá, do pai, do irmão, do tio. Não há absolutamente nada que ligue o Paquetá a um suposto esquema de manipulação de resultados. No caso do Paquetá, são a questão dos cartões amarelos, né? Mas não há nada, materialidade não. Então a banca que está julgando o Lucas Paquetá acha muito perigoso julgar o Paquetá para bani-lo do futebol para sempre. Por isso até eles interromperam o julgamento, porque o julgamento precisaria de horas e horas, dias e dias para debater, para conversar, e os advogados do Paquetá não esperavam por isso e não tinham agenda para isso. Então os caras resolveram parar tudo para retomarem assim que a temporada europeia terminar. Só que, apurando junto a pessoas bem próximas do Paquetá, a expectativa que se tem é que aconteça o seguinte: é que a banca julgadora leve em consideração os indícios que pode ter havido manipulação de resultados, mas não acate o que a Federação Inglesa de Futebol quer, que é o banimento do atleta do futebol. Caso isso aconteça, o que pode ocorrer é o Paquetá ganhar uma suspensão de 2, 3, 4, 5 anos na Premier League, mas poder atuar em outra liga. Com isso, se isso realmente acontecer, o principal interessado no Paquetá sairia de cena, que é o Manchester City, porque disputa a Premier League. E aí o Flamengo viria com forças para o Lucas Paquetá. O Flamengo nunca desistiu do Lucas Paquetá. O Flamengo só não tem o que fazer. O Flamengo não pode concorrer com o Manchester City. E o Manchester City saindo da competição, o Flamengo ganha chances. Claro, prestem bem atenção, porque aqui a gente diz a verdade sem sensacionalismo. Doa quem doer, e vai doer em nós mesmos agora. Claro, se não aparecer algum clube de europeu como Barcelona, como Real, como Juventus, como Napoli, se não aparecer outra equipe de grande para média lá na Europa, as chances do Flamengo crescem de ter o Lucas Paquetá. Duvido muito que para o Super Mundial de Clubes. Por que eu duvido? Porque provavelmente durante o período do Super Mundial de Clubes, eles estarão em julgamento lá. Então o Paquetá vai aguardar, porque afinal de contas é o Manchester City, é o Pep Guardiola. Então eles vão aguardar. Se der a punição dentro da Premier League e nenhum clube europeu se sentir seduzido pelo futebol do Lucas Paquetá, o Flamengo cresce e o Flamengo tem chances de conseguir um empréstimo junto ao West Ham com a possibilidade de comprá-lo em definitivo. Agora, é claro, se aparecer um outro clube inglês, um outro clube europeu, fica muito difícil para o Flamengo competir. Mas nesse momento, a apuração aqui do nosso canal é que sim, Lucas Paquetá pode acabar ficando livre no mercado para o Mengão queridão dentro de alguns dias. Coisa de 20, 30 dias. Seria uma boa? Coloque aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês, nação. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. Curta, comenta, compartilha. Dá uma moralzinha pra gente aqui no Instagram, aqui no TikTok, aqui no Facebook. Quanto mais a gente crescer, mais tempo de vida nós vamos ter aqui. E mais, ó, vota na gente, tem que votar todo dia. O link tá sempre na descrição. Às vezes tá no comentário fixado também, mas tá sempre na descrição. Conto com você, conto com a sua inscrição, conto com o seu apoio, com o seu carinho. Saudações rubro-negras!